How could you Amanhã be so entrou pela cozinha careless? como se não I was just soubesse que trying to ali help. dentro o ar Help, estava this is pesado disaster. demais Please, para let's just receber calm luz. down. How O could you be mármore so brilhava careless? limpo, as I was flores just brancas trying to help. permaneciam Help, alinhadas this is no vaso disaster. alto. Please, A let's just cafeteira calm down. importada How could you soltava be so vapor careless? silencioso, e I was ainda just assim trying to havia algo help. errado, Help, this is algo que não disaster. combinava Please, com a let's just perfeição calm daquela down. casa. How could you be so Augusto careless? Valente I observava was tudo just trying to escondido help. debaixo da Help, this pia, is o corpo disaster. Please, let's apertado just entre calm produtos down. de limpeza e o cano metálico que gelava suas costas. Nunca imaginou que pisaria tão fundo na própria dignidade, mas precisava saber a verdade. Precisava ouvir com os próprios ouvidos aquilo que o coração já vinha desconfiando há semanas. Do lado de fora do armário, passos suaves se aproximaram. Camila entrou na cozinha carregando os trigêmeos, um em cada braço e o terceiro apoiado contra o peito. O esforço estava estampado no rosto cansado, mas o olhar ainda era gentil, daquele tipo raro de pessoa que cuida mesmo quando ninguém está olhando. Miguel começou a choramingar, Lívia esfregava os olhos e Enzo soltava pequenos sons inquietos, e Camila se movia com naturalidade, como se fosse capaz de segurar o mundo inteiro sem reclamar. Ela encostou os bebês na bancada por alguns segundos para preparar as mamadeiras. As mãos eram rápidas, firmes, treinadas. Augusto observou em silêncio, sentindo um aperto estranho no peito ao perceber que aquela jovem babá parecia conhecer melhor seus filhos do que ele próprio. Desde a morte de Helena, 4 meses antes, a casa tinha virado um espaço de silêncio e culpa, e ele preferia se esconder no trabalho a encarar o vazio dos berços. O som dos saltos altos interrompeu o momento. Patrícia entrou na cozinha com a segurança de quem já se considerava dona do lugar. Vestido impecável, cabelo perfeito, perfume caro que invadiu o ambiente antes mesmo das palavras. Ela sorriu ao ver Camila, mas não era um sorriso quente. Era um sorriso calculado, afiado nas bordas. Você ainda não aprendeu a segurar eles direito? A voz saiu doce demais para ser sincera. Camila baixou os olhos. Só estou preparando a mamadeira, Dona Patrícia. Eles acordaram com fome. Patrícia se aproximou devagar, observando os bebês como se fossem tarefas inconvenientes. Augusto prendeu a respiração. Ali debaixo da pia, o coração batia mais forte do que devia. Foi ele quem sugeriu aquela ideia absurda na noite anterior, testar a noiva para ter certeza de que estava fazendo a escolha certa. Depois de 2 copos de uísque e muitas lembranças da esposa perdida, pensou que bastaria observar um pouco para afastar as dúvidas. Agora, escondido como um covarde, não tinha certeza se estava preparado para o que poderia ouvir. Você é só a babá, Camila. Patrícia falou baixo, mas cada palavra cortou o ar. Não confunda gentileza com intimidade. Essas crianças não são suas. Camila engoliu em seco. Eu só estou cuidando delas. Cuidando ou tentando se aproximar demais. Patrícia inclinou a cabeça. Porque eu percebo tudo. O jeito que você olha para o Augusto, como fica sempre por perto. Debaixo da pia, Augusto sentiu o estômago revirar. Nunca tinha visto Camila agir de forma imprópria, nunca percebeu nada além de dedicação silenciosa, mas ouvir aquela acusação fez algo se mover dentro dele. Eu nunca desrespeitei ninguém. A voz de Camila saiu trêmula. Eu preciso desse emprego. Patrícia sorriu sem calor. Então faça o seu trabalho e fique no seu lugar. Não tente parecer parte da família. Miguel começou a chorar mais alto. Lívia acompanhou o irmão, em segundos, os 3 estavam inquietos. Camila tentou pegar as mamadeiras, mas Patrícia continuou parada na frente dela, bloqueando o caminho. O silêncio que seguiu foi pesado, quase cruel. Augusto sentia o joelho doer, o corpo começando a formigar pela posição incômoda, mas não conseguia se mover. Sabe qual é o seu problema? Patrícia continuou. Você acha que ser boazinha vai te levar a algum lugar? Não vai. Pessoas como você precisam lembrar onde pertencem. A frase ecoou como um golpe. Camila abaixou a cabeça, tentando acalmar os bebês ao mesmo tempo em que segurava as lágrimas. O cenário parecia deslocado, o luxo frio da cozinha contrastando com o choro infantil e a tensão crescente. Augusto apertou as mãos, dividido entre sair dali e interromper aquilo ou continuar ouvindo. Uma parte dele dizia que era injusto, que Patrícia devia estar apenas estressada. Outra parte lembrava o olhar de Helena dias antes de morrer, quando tentou dizer que não confiava em algumas pessoas ao redor. Ele tinha ignorado. Disse que era nervosismo da gravidez. A culpa ainda o perseguia em silêncio. Patrícia se inclinou ligeiramente para a frente. Escuta bem. Se eu perceber qualquer tentativa sua de se aproximar do Augusto além do trabalho, você vai embora. Sem discussão. Entendeu? Entendi.
Camila respondeu quase em sussurro. Ótimo. Patrícia deu meia volta, mas antes de sair lançou um olhar rápido para os bebês. Um olhar frio, distante, quase impaciente. Foi rápido, mas suficiente para fazer Augusto sentir um arrepio. Quando o som dos saltos desapareceu pelo corredor, Camila ficou sozinha na cozinha. Respirou fundo, tentou sorrir para os bebês e começou a cantar baixinho uma música antiga, a voz suave preenchendo o ambiente com algo que aquela casa não sentia há meses, calor humano. Ela encostou a testa na cabecinha de Lívia, os olhos fechados, como se buscasse força para continuar. Debaixo da pia, Augusto percebeu que estava tremendo. Saiu devagar, o corpo duro, o orgulho ferido. Observou a cena em silêncio por alguns segundos. Camila não notou sua presença. Estava completamente concentrada em acalmar os trigêmeos. Ele deveria se revelar. Deveria pedir desculpas por ter se escondido. Deveria dizer que ouviu tudo. Mas não fez nada. A covardia falou mais alto mais uma vez. Apenas recuou, saiu da cozinha sem fazer barulho e subiu as escadas com o peso da vergonha nas costas. No corredor, encostado na parede, ouviu a voz de Patrícia ao telefone, baixa, diferente do tom doce que usava com ele. Não se preocupa. Ela não vai durar muito aqui. Já comecei a resolver isso. Augusto congelou no lugar. Do outro lado da parede, Patrícia continuou, rindo baixo. Ele não faz ideia de nada. E foi naquele instante, ouvindo aquelas palavras que não pareciam destinadas a ninguém da casa, que Augusto sentiu o chão sumir sob os pés. Porque pela primeira vez desde que Helena morreu, teve a sensação clara de que algo muito errado estava acontecendo dentro da própria família. O resto da manhã avançou como se nada tivesse acontecido, mas para Augusto o mundo parecia fora do eixo. As palavras que ouvirá atrás da parede ecoavam sem parar, repetindo-se dentro da cabeça como um aviso que ele não sabia interpretar. Tentou convencer a si mesmo de que tinha entendido errado, que Patrícia poderia estar falando de outra coisa, talvez de algum problema simples na casa. Mas a forma como ela disse, o riso baixo, o tom seguro demais, tudo aquilo o deixou inquieto. Camila continuava na cozinha, agora sentada com Enzo no colo enquanto os outros dois dormiam no carrinho. A luz do fim da manhã batia no rosto dela, revelando o cansaço acumulado sob os olhos. Mesmo assim, havia cuidado em cada gesto, uma paciência silenciosa que Augusto não via fazia tempo naquele lugar. Ele ficou observando à distância, escondido atrás do corredor, incapaz de se aproximar. Sentia uma mistura estranha de gratidão e culpa. Desde a morte de Helena, a casa tinha se transformado num cenário onde todos fingiam que estavam bem. Patrícia surgira como apoio, firme, presente, organizada. Ela cuidava das decisões, das visitas, das reuniões familiares, sempre eficiente. Augusto se deixou levar pela facilidade de ter alguém assumindo o controle enquanto ele afundava no luto. Agora, ao lembrar o tom frio na cozinha, a confiança começava a rachar. No início da tarde, Patrícia apareceu novamente. Dessa vez com um sorriso doce, carregando uma bandeja com café. Augusto observou a transformação instantânea. A voz dela era suave, quase carinhosa. Camila, você já almoçou? Precisa se cuidar também. Camila pareceu surpresa. Ainda não, Dona Patrícia. Vou comer depois que eles dormirem melhor. Você precisa aprender a se organizar. Patrícia pousou a bandeja com delicadeza exagerada. Uma boa babá sabe dividir o tempo. Augusto franziu a testa. O tom parecia gentil, mas havia algo escondido ali, uma crítica disfarçada. Camila apenas assentiu, evitando conflito. Patrícia então se virou para os bebês. Ah, meus amores, como vocês estão lindos. A voz era melodiosa, quase teatral. Ela tocou de leve a cabeça de Miguel, mas a expressão mudou por um breve segundo quando o bebê começou a chorar. Um incômodo rápido atravessou o rosto dela antes de voltar ao sorriso perfeito. Camila imediatamente pegou o menino no colo, balançando-o com carinho. O choro diminuiu quase instantaneamente. Eles ficam mais calmos com você, né? Patrícia comentou, os olhos atentos demais. Talvez porque eu passo mais tempo com eles. Camila respondeu sem maldade. Foi um erro. A frase saiu natural, inocente, mas o sorriso de Patrícia desapareceu. Mais tempo não significa mais importância. Ela disse baixinho. O silêncio que se seguiu ficou pesado. Camila abaixou os olhos, percebendo que tinha ultrapassado uma linha invisível. Augusto sentiu o incômodo crescer novamente. Aquilo não era uma conversa normal. Patrícia respirou fundo e voltou ao tom doce.
Augusto chega em casa cansado. Ele precisa de paz, não de confusão. Então faça seu trabalho direito e evite problemas, certo? Camila assentiu. Quando Patrícia saiu, o ambiente pareceu respirar de novo. Camila ficou alguns segundos parada, encarando a porta fechada. Depois beijou a testa de Miguel e sussurrou algo que Augusto não conseguiu ouvir. No início da noite, o jantar foi silencioso. Patrícia falava sobre a decoração da casa, sobre uma viagem que gostaria de fazer depois do casamento, sobre como seria bom transformar o quarto dos bebês em algo mais moderno. Augusto mal respondia. Sua atenção estava dividida entre as palavras dela e as imagens da manhã. Você está estranho hoje. Patrícia comentou, pousando a mão sobre a dele. Aconteceu alguma coisa? Só cansaço. Ele respondeu. Ela sorriu, inclinando-se mais perto. Você precisa parar de carregar o mundo nas costas. Eu estou aqui para ajudar. A frase soou perfeita, mas agora parecia ensaiada demais. Depois do jantar, Augusto subiu para o escritório tentando organizar a cabeça. Abriu alguns documentos, respondeu e-mails sem realmente ler. O silêncio da casa era interrompido apenas por choros ocasionais dos bebês e pelo som distante da televisão. Quase meia-noite, levantou para pegar água e passou pelo corredor dos quartos. A porta do quarto dos trigêmeos estava entreaberta. Ele parou. Camila estava sentada numa poltrona, cantando baixinho enquanto segurava Lívia. A luz fraca desenhava sombras suaves no rosto cansado dela. Augusto observou por alguns segundos sem ser notado. Não havia nada calculado ali. Só cuidado genuíno. Do outro lado do corredor, uma sombra surgiu silenciosa. Patrícia. Ela observava a mesma cena, mas a expressão era diferente. Fria. Avaliadora. Como se estivesse medindo algo invisível. Augusto recuou instintivamente para não ser visto. Patrícia ficou alguns segundos parada, depois deu meia volta sem fazer barulho. O coração dele acelerou. Algo naquela reação não fazia sentido. Por que ela observaria escondida? Por que aquela expressão dura? Na manhã seguinte, a tensão aumentou. Camila havia preparado as mamadeiras e deixado alinhadas na geladeira antes de ir buscar roupas no varal. Quando voltou, elas não estavam mais lá. Ela procurou em todas as prateleiras, confusa. Dona Patrícia, a senhora viu as mamadeiras? Eu tinha deixado aqui. Patrícia apareceu apoiada na bancada, tomando suco. Mamadeiras? Não vi nada. Eu tenho certeza que deixei aqui. Patrícia deu de ombros. Talvez tenha esquecido de fazer. Você anda tão distraída. Camila ficou em silêncio, claramente abalada. Começou a preparar tudo novamente enquanto os bebês choravam de fome. Augusto assistia da porta, invisível. Algo dentro dele apertou. Lembrou-se da gravação da noite anterior no escritório, das câmeras que mandara instalar após alguns pequenos incidentes na casa. Nunca tinha parado para assistir direito. De repente, sentiu vontade de verificar. Mais tarde, sozinho, abriu o sistema de segurança no computador. Procurou a gravação da cozinha. O vídeo mostrou Camila deixando as mamadeiras e saindo. Alguns minutos depois, Patrícia entrou sozinha, abriu a geladeira, pegou uma por uma e jogou todas no lixo. Depois fechou a tampa com tranquilidade e saiu como se nada tivesse acontecido. Augusto ficou imóvel, encarando a tela. Não era interpretação errada. Não era estresse. Era real. Ele voltou o vídeo várias vezes, tentando encontrar uma explicação lógica. Não havia. Era deliberado. O estômago embrulhou. Sentiu náusea, apoiou as mãos na mesa. Lá embaixo, ouviu o som dos bebês chorando novamente e a voz cansada de Camila tentando acalmá-los. Na tela congelada, Patrícia sorria enquanto fechava a geladeira. E naquele momento, Augusto percebeu que talvez tivesse colocado dentro da própria casa alguém que não conhecia de verdade. Augusto ficou longos minutos olhando para a tela do computador, incapaz de aceitar o que tinha acabado de ver. O vídeo estava ali, claro, sem espaço para dúvidas. Patrícia abrindo a geladeira, retirando as mamadeiras e jogando tudo no lixo com uma naturalidade assustadora. Nenhuma pressa, nenhum sinal de culpa. Apenas frieza. Ele fechou o laptop devagar, como se o gesto pudesse apagar o peso daquela descoberta. A cabeça latejava. Tentou encontrar justificativas, algo que explicasse aquilo sem transformar a mulher com quem planejava se casar em alguém perigosa. Talvez tivesse sido um engano. Talvez as mamadeiras estivessem estragadas. Talvez estivesse ajudando. Mas nem ele acreditou na própria desculpa. Do lado de fora do escritório,
Ouviu risadas baixas. Reconheceu a voz de Patrícia, por um segundo, hesitou antes de sair. Quando desceu as escadas, encontrou a cena perfeita. Ela sentada na sala, elegante, brincando com Miguel no colo enquanto Camila organizava algumas roupas dos bebês no sofá. Está vendo? Patrícia disse, sorrindo para Augusto. Ele ficou calminho comigo. Camila apenas assentiu, mantendo a distância. Augusto reparou que ela evitava olhar diretamente para Patrícia. Pequenos sinais que antes passavam despercebidos agora pareciam gritar. A noite caiu devagar. Durante o jantar, Patrícia falou sobre detalhes do casamento, sobre flores e convidados, sobre como a casa precisava voltar a ter alegria. Augusto mal respondeu. Observava cada gesto dela, cada sorriso, tentando enxergar a pessoa que surgia nos vídeos. Você está distante de novo. Ela comentou, encostando levemente a mão na dele. Aconteceu alguma coisa? Nada. Só trabalho. Ela inclinou a cabeça, analisando por um instante. Você precisa confiar mais em mim. A frase ficou no ar, pesada. Augusto forçou um sorriso. Não respondeu. Mais tarde, quando todos já estavam recolhidos, ele voltou ao escritório e abriu novamente o sistema de câmeras. Se aquilo tinha acontecido uma vez, precisava saber se havia mais. Escolheu outra gravação aleatória. Quarto dos bebês. Madrugada. Patrícia entrou devagar, olhando para os lados. Os trigêmeos dormiam tranquilos. Ela se aproximou do berço de Miguel e ficou observando por alguns segundos. Depois, estendeu a mão e apertou o pulso do bebê. Não com força suficiente para machucar gravemente, mas o bastante para fazê-lo acordar chorando. Augusto sentiu o sangue gelar. No vídeo, Patrícia soltou o pulso e saiu do quarto segundos antes de Camila entrar correndo, preocupada, pegando o bebê no colo e tentando acalmá-lo. Augusto pausou a imagem, o coração disparado. A respiração ficou pesada. Aquilo não podia ser real. Não podia. Ele passou a mão no rosto, tentando se controlar. Sentia raiva de si mesmo. Quantas vezes tinha pensado que Camila era inexperiente? Quantas vezes ouviu Patrícia insinuar que a babá cometia erros? Agora tudo parecia montado, cuidadosamente planejado. Fechou o laptop e ficou no escuro, apenas ouvindo o próprio coração bater. Pela primeira vez desde a morte de Helena, sentiu medo dentro da própria casa. Na manhã seguinte, o clima estava estranho. Patrícia parecia ainda mais gentil do que o normal, distribuindo sorrisos e elogios. Camila trabalhava em silêncio, concentrada nos bebês. Enquanto preparava o café, Camila deixou um pote de pomada sobre a bancada. Augusto viu Patrícia observando discretamente, os olhos atentos demais. Alguns minutos depois, quando Camila saiu do cômodo, Patrícia pegou o pote e o levou consigo. Augusto se levantou imediatamente, mas parou no meio do caminho. Não sabia o que fazer. Confrontar ali poderia revelar que estava desconfiando. E se ele estivesse errado? E se não entendesse o quadro completo? A dúvida o paralisou mais uma vez. Horas depois, Miguel começou a chorar desesperado durante a troca de fralda. A pele estava vermelha, irritada. Camila parecia confusa. Eu usei a mesma pomada de sempre. Ela disse, quase em desespero. Dona Célia apareceu, preocupada, pegou o pote e leu o rótulo. Isso aqui tem corticoide. Quem colocou isso? Camila ficou pálida. Não era essa. Eu juro. Patrícia surgiu na porta, expressão de preocupação perfeita. Camila, você precisa prestar mais atenção. São bebês. A acusação foi suave, mas certeira. Dona Célia lançou um olhar duro para Camila. Augusto assistia tudo sem conseguir intervir. Sentia uma mistura de vergonha e indignação. Sabia que algo estava errado, mas continuava sem agir. Naquela noite, encontrou Camila sozinha na cozinha lavando mamadeiras. Os ombros estavam tensos. Está tudo bem? Ele perguntou, quebrando o silêncio. Ela se assustou, quase deixando cair o frasco. Estou, sim, Sr. Augusto. Não precisa me chamar de senhor. Ele respondeu automaticamente. Camila hesitou. Depois falou baixo. Às vezes sinto que tem alguma coisa errada acontecendo. Mas talvez seja coisa da minha cabeça. Augusto ficou imóvel. Queria dizer que acreditava nela. Queria contar sobre os vídeos. Mas o medo de abrir uma guerra dentro da casa o fez recuar. Talvez seja só cansaço. Ele disse, odiando as próprias palavras assim que saíram. Camila sorriu fraco, sem convicção. Talvez. Quando ela saiu da cozinha,
Augusto percebeu que acabará de repetir o mesmo erro que cometera com Helena: ignorar alguém que tentava dizer que algo estava errado. Na madrugada, não conseguiu dormir. Desceu até a sala e ficou olhando as fotos antigas sobre a mesa. Helena grávida, sorrindo. Um aperto dolorido tomou seu peito. Lembrou-se dela dizendo que não se sentia segura perto de algumas pessoas. Ele riu na época, chamou de paranoia. Agora, a lembrança soava como um aviso tardio. O celular vibrou. Mensagem de Patrícia. Não fique acordado até tarde, amor. Precisa descansar. Eu cuido de tudo. Augusto encarou a frase por longos segundos. Eu cuido de tudo. Aquelas palavras, que antes traziam conforto, agora pareciam uma ameaça disfarçada. No silêncio da sala, algo dentro dele começou a mudar. Pela primeira vez, pensou seriamente que talvez estivesse convivendo com alguém capaz de mentir para todos, inclusive para ele. E enquanto a casa dormia, Augusto percebeu que não estava mais tentando confirmar suspeitas. Agora ele estava procurando provas. Na manhã seguinte, a casa parecia igual a qualquer outro dia, mas Augusto sentia que algo havia mudado de forma irreversível. Cada detalhe parecia carregado de um significado oculto. O som dos passos de Patrícia pelo corredor, o jeito como Camila evitava confronto, o choro repentino dos bebês, tudo agora parecia fazer parte de um quebra-cabeça que finalmente começava a se encaixar. Ele desceu cedo, antes de todos, e ficou observando pela janela da sala enquanto o sol iluminava o jardim perfeitamente aparado. A imagem era bonita, organizada, quase falsa. Igual à vida que vinha tentando reconstruir desde a morte de Helena. Quando ouviu vozes vindo da cozinha, aproximou-se em silêncio. Camila estava preparando o café da manhã dos bebês, os cabelos presos de qualquer jeito, o olhar concentrado. Patrícia entrou logo atrás, já impecável, como se tivesse saído de uma sessão de fotos. Essas mamadeiras ainda não estão prontas? Perguntou, olhando o relógio. Estou terminando agora. Você precisa ser mais rápida. Augusto não gosta de atrasos na rotina. A frase pareceu simples, mas o tom carregava uma pressão clara. Camila apenas assentiu. Augusto observava escondido do corredor. Conhecia aquele padrão agora. Patrícia não gritava. Não fazia cenas abertas. Ela usava pequenas críticas constantes, minando a confiança de Camila aos poucos. Minutos depois, Camila saiu para buscar roupas no quarto dos bebês. Assim que ficou sozinha, Patrícia abriu a geladeira, pegou 2 mamadeiras já prontas e derramou discretamente o conteúdo na pia. Depois lavou tudo, como se nada tivesse acontecido. Augusto sentiu o estômago apertar. Não era um episódio isolado. Era repetição. Ele recuou antes que fosse visto. Durante o almoço, Dona Célia comentou que Camila andava distraída demais. Patrícia concordou com um suspiro preocupado. É difícil confiar quando acontecem tantos pequenos erros. Camila ficou em silêncio, claramente desconfortável. Augusto apertou o garfo com força. Queria dizer que ela não estava errando. Queria parar aquilo. Mas ainda não sabia como confrontar sem revelar que estava observando tudo escondido. À tarde, um novo incidente. Camila colocou os bebês para dormir e saiu por poucos minutos para buscar fraldas no depósito. Patrícia entrou no quarto dos trigêmeos, olhou em volta e deixou propositalmente a janela entreaberta. O vento começou a entrar, frio. Quando Camila voltou e viu a janela, fechou imediatamente, preocupada. Você deixou aberta? Perguntou Dona Célia, surgindo no corredor. Não, eu tinha fechado. Tem certeza? Patrícia apareceu logo em seguida, surpresa demais para ser verdadeira. Com bebês pequenos não pode ter descuido assim. Camila ficou sem resposta, visivelmente nervosa. Augusto observava tudo do alto da escada. O padrão era claro, pequenos erros fabricados, sempre colocando Camila em posição defensiva. A culpa crescia dentro dele como um peso insuportável. Naquela noite, abriu novamente as câmeras. Assistiu a sequência inteira. Patrícia abrindo a janela. Patrícia derramando mamadeiras. Patrícia trocando a pomada. Sempre quando ninguém estava olhando. Ele sentiu raiva, mas junto vinha algo pior, vergonha. Porque percebeu que estava assistindo enquanto tudo acontecia e continuava sem agir. As horas passaram. Quando finalmente fechou o laptop, já era madrugada. Desceu para beber água e ouviu vozes baixas vindas do jardim. Patrícia estava ao telefone. Não, ainda não. Ela tá mais esperta do que eu pensei. Mas eu resolvo. Ele confia em mim, não nela.
Augusto ficou imóvel atrás da porta. A voz dela continuou, agora mais fria. Eu não vim até aqui para perder agora. Primeiro a babá vai embora. Depois fica tudo mais fácil. O coração dele disparou. Primeiro a babá vai embora. A frase ecoou dentro da cabeça como um aviso claro. No dia seguinte, a tensão aumentou ainda mais. Durante a troca de roupa dos bebês, Miguel começou a chorar forte. Camila tentou acalmá-lo, mas Dona Célia entrou no quarto irritada. De novo chorando assim? O que você fez? Eu não fiz nada. Patrícia apareceu logo atrás, cruzando os braços. Talvez ele esteja percebendo insegurança. Bebês sentem essas coisas. Camila ficou vermelha, segurando as lágrimas. Augusto não aguentou e interveio. Chega. Ele falou firme. As duas se voltaram surpresas. Ela está cuidando bem deles. Patrícia sorriu rapidamente, disfarçando o incômodo. Claro, amor. Só estamos preocupadas. Mas o olhar que lançou para Camila foi rápido e cortante. Mais tarde, no quarto, Patrícia se aproximou de Augusto. Você está diferente comigo. Está desconfiando de alguma coisa? Não. Ela acariciou o rosto dele. Você sabe que eu só quero o melhor para essa casa, né? Augusto assentiu, mas por dentro tudo parecia ruir. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Camila desceu até a cozinha para preparar as mamadeiras da madrugada. Augusto, que não conseguia dormir, observou da porta. Ela parecia exausta. Quando terminou, sentou por um segundo na cadeira e passou as mãos no rosto. Às vezes acho que vou enlouquecer. Murmurou para si mesma. Augusto sentiu um aperto forte no peito. Nesse momento, Patrícia surgiu silenciosamente atrás dela. Está tudo bem? Perguntou com voz doce. Camila se assustou. Sim. Você precisa descansar. Está cometendo muitos erros. Eu estou tentando. Patrícia sorriu. Tente mais. Porque paciência tem limite. A frase foi dita tão baixa que parecia ameaça. Quando Patrícia saiu, Camila ficou imóvel por alguns segundos. Depois respirou fundo e voltou ao trabalho. Augusto observava escondido, sentindo raiva crescer. Agora era impossível negar. Patrícia estava pressionando Camila de propósito. Mas o que ele não sabia era até onde aquilo iria. Na manhã seguinte, uma coisa desapareceu. As joias favoritas de Patrícia. E o jeito como ela gritou pelo corredor fez Augusto entender que o jogo estava prestes a ficar muito mais perigoso. O grito de Patrícia atravessou a casa como um alarme. Minhas joias. Meu Deus, minhas joias sumiram. Augusto desceu as escadas apressado, o coração acelerado. Dona Célia apareceu logo atrás dele, ainda de chinelos, assustada. Camila saiu do quarto dos bebês carregando Enzo no colo, o rosto confuso. O que aconteceu? Perguntou Augusto. Patrícia estava na sala, as mãos tremendo teatralmente, lágrimas brilhando nos olhos. As joias da minha avó desapareceram. Eu deixei na gaveta ontem à noite. Sumiram. O silêncio caiu pesado. Camila ficou imóvel. Eu nem entrei no seu quarto, Dona Patrícia. Patrícia virou-se devagar, como se tivesse sido ofendida. Eu não disse que foi você. Mas o tom sugeria exatamente isso. Dona Célia cruzou os braços. Alguém entrou no quarto. Isso é grave. Augusto observava tudo com atenção redobrada. A reação de Patrícia parecia ensaiada demais. O pânico vinha em ondas certas, no volume perfeito. Vamos procurar primeiro antes de acusar alguém. Ele disse firme. Claro. Patrícia respondeu rápido demais. Mas precisamos olhar em todos os lugares. Camila apertou Enzo contra o peito, claramente desconfortável. Não precisa envolver meu quarto nisso, eu não peguei nada. Patrícia inclinou a cabeça, fingindo calma. Se você não pegou, não tem com o que se preocupar, né? Augusto sentiu um arrepio. A cena parecia seguir um roteiro que ele já tinha visto antes nas gravações. Pressão disfarçada de gentileza. A busca começou. Dona Célia abriu armários, gavetas. Patrícia seguia atrás, observando cada reação de Camila. As outras funcionárias da casa começaram a surgir discretamente, atraídas pelo barulho. O clima ficou pesado, constrangedor. Quando chegaram ao quarto de Camila, ela hesitou. Eu prefiro que não? É só protocolo. Interrompeu Patrícia, doce demais. Augusto entrou junto, decidido a acompanhar tudo. Dona Célia começou a mexer nas gavetas. Nada. Olhou debaixo da cama. Nada. Patrícia observava, silenciosa.
Até que Dona Célia pegou a bolsa de Camila. Posso olhar aqui? Camila deu um passo à frente. Não precisa, eu? Tarde demais. Dona Célia abriu a bolsa e tirou um pequeno saquinho plástico. Dentro, brilhando sob a luz, estavam as joias. O tempo pareceu congelar. Camila ficou branca. Isso não é meu. Patrícia levou a mão à boca. Meu Deus! Camila! Eu não peguei. Alguém colocou isso aí. O quarto encheu-se de murmúrios. Dona Célia olhava em choque. As funcionárias trocaram olhares desconfiados. Augusto ficou imóvel. O estômago virou. A cena era exatamente o que ele tinha visto na gravação parcial da cozinha, Patrícia com o saquinho nas mãos. Ele sabia. Mas ainda não falou. Camila começou a tremer. Eu juro, eu não fiz isso. Patrícia se aproximou devagar, a voz triste. Por que você faria isso? A gente confiava em você. Augusto sentiu raiva subir. A atuação era perfeita. Não foi ela. Ele quase disse. Mas algo travou. E se ele falasse agora, teria que explicar às câmeras, o teste, a mentira. Mais uma vez, o silêncio venceu. Dona Célia suspirou fundo. Camila, isso é muito sério. Camila começou a chorar. Eu não roubei. Pelo amor de Deus, eu não roubei. Do quarto ao lado, os bebês começaram a chorar alto, assustados com o barulho. Eu preciso ver eles. Camila tentou sair. Patrícia bloqueou a porta. Acho melhor não. Augusto sentiu um nó no peito ao ver o desespero no rosto dela. Me deixe acalmar eles, por favor. Não. Disse Dona Célia, dura. Acho melhor você pegar suas coisas. O mundo pareceu desabar ao redor de Camila. Augusto abriu a boca para falar, mas novamente hesitou. Ela olhou para ele. Um olhar que pedia ajuda. E ele ficou em silêncio. Camila abaixou a cabeça devagar. Pegou a bolsa com movimentos lentos, as mãos tremendo. Eu só queria cuidar deles, sussurrou. Os choros dos trigêmeos aumentaram. Patrícia segurou o braço de Augusto, como se precisasse de apoio. É melhor assim. Disse baixinho. Camila saiu do quarto sem olhar para trás. Augusto ficou parado, sentindo algo quebrar dentro dele. Minutos depois, pela janela da sala, viu ela atravessar o jardim sob uma garoa fina, carregando a bolsa e chorando sem tentar esconder. O portão se fechou atrás dela. O choro dos bebês ecoava pela casa inteira. Patrícia suspirou, aliviada. Finalmente vai ter paz aqui. A frase foi baixa, quase inaudível. Mas Augusto ouviu. E naquele instante, algo dentro dele virou completamente. Porque não sentiu paz. Sentiu culpa. Uma culpa esmagadora. Ele subiu para o escritório quase correndo. Abriu o laptop com mãos trêmulas e procurou as gravações daquele dia. E lá estava. Patrícia entrando sorrateira no quarto de Camila. Abrindo a bolsa. Colocando o saquinho de joias dentro. Augusto recuou na cadeira como se tivesse levado um soco. Não havia mais dúvida. Não havia mais desculpas. Ela tinha armado tudo. E ele tinha deixado acontecer. O silêncio do escritório ficou pesado, quase sufocante. Lá embaixo, os bebês continuavam chorando. Sem Camila, ninguém conseguia acalmá-los. Augusto fechou os olhos. Lembrou-se de Helena chorando, dizendo que algo estava errado antes de morrer. Lembrou-se de como não acreditou nela. Agora estava fazendo a mesma coisa de novo. Abriu os olhos decidido. Pegou as chaves do carro. Porque pela primeira vez em muito tempo, sabia exatamente o que precisava fazer. Encontrar Camila. E impedir que fosse tarde demais. A chuva fina deixava o para-brisa embaçado enquanto Augusto dirigia sem prestar atenção nos sinais. As mãos apertavam o volante com força exagerada, o coração batendo rápido demais. A imagem de Camila saindo pelo portão não saía da cabeça. Cada segundo que passava parecia piorar o peso da culpa. Ele tinha visto tudo. Sabia da verdade. E mesmo assim ficou calado. O celular vibrava no banco do passageiro. Patrícia ligando. Ele ignorou. Logo depois, mensagens começaram a chegar. Amor, onde você foi? Precisamos conversar. Você está bem? Augusto não respondeu. Continuou dirigindo. Tentou lembrar de algum detalhe sobre a vida de Camila antes da casa. Cidade Tiradentes. Uma pensão próxima da igreja, ela tinha mencionado certa vez durante o jantar. Era pouco, mas era tudo o que tinha. Enquanto dirigia, a mente voltava às gravações. Patrícia plantando provas. Patrícia sabotando mamadeiras.
Patrícia manipulando todos ao redor com uma naturalidade assustadora. E se ela fosse capaz de tudo aquilo, até onde poderia ter ido? A lembrança de Helena surgiu como um choque. Os médicos falaram em complicações, coração fraco, desgaste do parto. Mas Helena não tinha histórico cardíaco. Ele lembrava perfeitamente da sensação estranha que teve na época, uma dúvida silenciosa que preferiu ignorar para não enlouquecer no luto. Agora a dúvida voltava com força. Quando finalmente chegou ao bairro indicado pelo GPS, o dia já clareava. Ruas simples, pequenas casas, gente começando a abrir comércios. Um contraste brutal com o mundo onde ele vivia. Perguntou numa padaria pela pensão de Dona Maria. O dono apontou a rua seguinte. Portão Verde. Augusto estacionou e saiu do carro quase correndo. Ela estava ali. Sentada nos degraus da entrada, a bolsa ao lado, roupas úmidas da chuva. Não chorava mais. O olhar estava vazio, cansado, como se tivesse perdido as forças. Camila. Ele chamou, ofegante. Ela levantou os olhos devagar. Quando reconheceu Augusto, soltou uma risada sem humor. Veio confirmar se eu realmente fui embora? Ele parou diante dela, sem saber por onde começar. Eu vi as gravações. O silêncio caiu pesado. Ela o encarou, desconfiada. Que gravações? As câmeras da casa. Eu vi tudo. As mamadeiras, a pomada, as joias. Não foi você. Camila fechou os olhos por um instante. Respirou fundo, como se tentasse não acreditar. Então por que não falou? A voz saiu baixa, quebrada. Augusto não conseguiu responder de imediato. Porque eu fui covarde. Ele disse por fim. De novo. Ela virou o rosto. Eu perdi meu emprego. Minha reputação. Eles acharam que eu era ladra. Eu sei. E eu vou consertar. Camila balançou a cabeça, cansada. Tem coisas que não se consertam tão fácil. O silêncio entre os dois foi longo. Lá dentro da pensão, alguém abriu uma janela. Sons de manhã normal contrastavam com a tensão entre eles. Augusto sentou ao lado dela nos degraus. Eu preciso que você volte. Ela riu, amarga. Voltar para quê? Para ser humilhada de novo? Para salvar meus filhos. Ele respondeu, a voz falhando. Porque eu deixei eles sozinhos com alguém que não deveria estar perto deles. Camila ficou em silêncio. Você não entende. Ela disse baixinho. Eu tentei avisar. Ninguém acreditou. Eu acredito agora. Ela olhou para ele. Pela primeira vez, viu sinceridade real no olhar. Augusto continuou. Eu vi tudo. E tem mais, acho que isso não começou comigo. Acho que vem de antes. De Helena. O nome ficou suspenso no ar. Camila franziu a testa. Antes de morrer, ela parecia assustada. Falava que não confiava em alguém. Eu achei que era o estresse da gravidez. Camila hesitou. Eu encontrei algumas coisas, antes de sair. Um recibo. Uma carta. Eu estava tentando entender. Augusto olhou para ela com surpresa. Que coisas? Camila abriu a bolsa devagar, tirou um envelope amassado. Não tive tempo de mostrar para ninguém. Ele abriu. Dentro havia um recibo de avaliação psiquiátrica em nome de Helena. Uma carta escrita à mão, mencionando medo, alguém próximo demais. E uma foto antiga onde Patrícia aparecia ao lado dela, sorrindo. Augusto ficou imóvel. Patrícia disse que mal conhecia Helena. Camila assentiu. Ela mentiu. O ar pareceu ficar mais pesado. Augusto passou a mão no rosto, tentando organizar as peças. Se ela mentiu sobre isso, então... Um barulho interrompeu o raciocínio. O celular dele começou a tocar de novo. Patrícia. Dessa vez, atendeu. Onde você está? A voz dela parecia doce, mas tensa. As crianças estão agitadas. A Camila foi embora e... Eu sei exatamente onde estou. Ele respondeu frio. Silêncio do outro lado. Você está estranho. O que aconteceu? A gente conversa quando eu chegar. Desligou antes que ela respondesse. Camila observava, inquieta. O que você vai fazer? Augusto fechou o envelope com cuidado. Vou acabar com isso. Ela hesitou. Ela é perigosa. Eu sei. Ele respirou fundo. Mas agora tenho provas. Camila ficou alguns segundos em silêncio, lutando internamente. Depois perguntou. E se ninguém acreditar? Dessa vez vão acreditar. Porque eu vou mostrar tudo. Ele estendeu a mão. Vem comigo. Ela olhou para a mão por longos segundos. A lembrança da expulsão ainda estava fresca. A humilhação, o medo.
Mas então pensou nos trigêmeos. Nos choros desesperados. No jeito que seguravam seu dedo quando dormiam. Pegou a mão dele. Só pelos bebês. Disse firme. Augusto assentiu. Só pelos bebês. Voltaram ao carro. Enquanto dirigiam em direção à casa, o silêncio era carregado de tensão. Nenhum dos dois sabia o que encontrariam lá. Mas uma coisa era certa. Dessa vez, Augusto não iria ficar calado. E dentro da mansão, sem saber que tudo estava prestes a desmoronar, Patrícia sorria tranquila enquanto tomava café. Convencida de que tinha vencido. O carro entrou na garagem pouco depois das 7 da manhã. A casa parecia silenciosa demais, como se estivesse prendendo a respiração antes de uma tempestade. Augusto desligou o motor e permaneceu alguns segundos imóvel, olhando para a fachada que durante anos representou segurança e agora parecia esconder algo sombrio. Camila desceu primeiro, hesitante. O frio na barriga era quase físico. O último momento que lembrava naquela casa era o som do portão fechando atrás dela e os choros dos bebês ecoando. Agora voltava sem saber se seria recebida como aliada ou invasora. Augusto respirou fundo. Fica perto de mim. Disse baixo. Ela assentiu. Entraram pela cozinha. Patrícia estava lá, exatamente como ele imaginou, roupão de seda claro, cabelo impecável, uma xícara de café nas mãos. Ao vê-los, congelou por uma fração de segundo antes de recuperar o sorriso. Amor, você voltou cedo. E trouxe ela? A última palavra saiu carregada de desprezo. Augusto não respondeu ao tom. Apenas falou firme. Senta, Patrícia. A gente precisa conversar. O sorriso dela vacilou. Sobre o quê? Ele abriu o laptop sobre a mesa. Sobre a verdade. Camila ficou um passo atrás, sentindo o coração disparar. Patrícia deu uma risada leve. Se isso é sobre as joias, já está resolvido. Ela roubou, você sabe disso. Augusto girou o laptop para ela. O vídeo começou a rodar. Na tela, Patrícia aparecia entrando no quarto de Camila. Abria a bolsa. Colocava o saquinho com joias dentro. O silêncio caiu como uma pedra. A cor desapareceu do rosto dela. Isso é montagem. Tem mais. Augusto respondeu. Outro vídeo. As mamadeiras sendo jogadas fora. Outro. A troca das pomadas. Outro. Patrícia apertando o pulso de Miguel para fazê-lo chorar. Camila fechou os olhos por um instante, sentindo o peso daqueles dias retornar como uma onda. Patrícia levantou abruptamente. Você me filmou sem avisar? Isso é ilegal. Ilegal é o que você fez. Augusto respondeu frio. A máscara começou a rachar. Você tá me acusando por causa dela? Patrícia apontou para Camila. Uma babá qualquer? Ela cuidou dos meus filhos quando eu não tive coragem. Augusto retrucou. A voz dele ficou mais dura. E você tentou destruir ela. Patrícia recuou um passo. Os olhos começaram a brilhar de raiva. Ela estava se aproximando demais de você. Você não percebia? Ela queria ocupar meu lugar. Camila falou pela primeira vez, firme. Eu só queria proteger as crianças. Patrícia riu, amarga. Proteger? Você é só uma empregada. A tensão aumentou. Nesse momento, Dona Célia entrou na cozinha, confusa. O que está acontecendo? Augusto não tirou os olhos de Patrícia. A verdade. Ele mostrou o vídeo para a tia. Dona Célia ficou pálida. Meu Deus. Patrícia virou-se desesperada. Não acredita nisso. Eles estão armando contra mim. Mas a segurança dela já tinha sumido. Augusto abriu o envelope que Camila trouxera. Espalhou os documentos na mesa. Recibo da clínica psiquiátrica. Carta de Helena. Foto antiga. Você mentiu dizendo que mal conhecia minha esposa. Patrícia ficou imóvel. Não sei do que você está falando. Então explica isso. Augusto segurou a foto. Você estava no chá de bebê. Usando o colar que hoje diz ser herança da sua avó. O silêncio ficou pesado. A respiração dela acelerou. Não prova nada. Talvez não sozinho. Augusto continuou. Mas junto com o resto, prova que você mentiu desde o começo. Ela começou a perder o controle. Vocês não entendem. Eu fiz tudo por nós. Por nós? Augusto deu um passo à frente. Você machucou meus filhos. Patrícia gritou. Porque eles atrapalhavam. Tudo era sempre sobre eles. Sobre Helena. O nome ecoou na cozinha. Dona Célia levou a mão à boca, horrorizada. Patrícia percebeu o que tinha dito tarde demais. Augusto ficou pálido. O que você fez com Helena?
Ela balançou a cabeça rapidamente. Nada. Ela já estava fraca. Eu só ajudava. A frase saiu confusa, desesperada. Camila sentiu um frio percorrer o corpo. Augusto pegou o telefone. Já chega. Ligou para o advogado da família. Minutos depois, a campainha tocou. Doutor Otávio entrou acompanhado de 2 policiais. Patrícia empalideceu completamente. Não, você não chamou a polícia. Chamei. Augusto respondeu. O advogado colocou sobre a mesa cópias das gravações e documentos. Temos material suficiente para investigação por abuso infantil, falsidade ideológica e possível envolvimento na morte de Helena. Patrícia começou a chorar, mas agora não parecia atuação. Era desespero puro. Eu só queria ser amada. Vocês nunca me deram lugar. Os policiais se aproximaram. Senhora Patrícia Albuquerque, precisamos que nos acompanhe. Ela tentou recuar, mas tropeçou, caindo de joelhos no chão. Augusto não se moveu. A máscara tinha caído completamente. Quando os policiais colocaram as algemas, ela olhou para ele pela última vez. Você vai se arrepender. Ele respondeu apenas. Eu me arrependo de não ter visto antes. A porta se fechou atrás dela. O silêncio que ficou parecia diferente. Mais leve. Pela primeira vez em meses, a casa parecia respirar. Do andar de cima, ouviu-se o choro dos trigêmeos. Camila subiu quase correndo. Quando pegou Miguel no colo, sentiu as lágrimas finalmente escaparem. Não de tristeza, mas de alívio. Augusto ficou na porta do quarto observando. Obrigada. Ela disse sem olhar para ele. Ele balançou a cabeça. Não agradece. Eu devia ter feito isso antes. Camila olhou para os 3 bebês, depois para ele. O importante é que agora acabou. Mas Augusto sabia que não tinha acabado. Porque enquanto a polícia levava Patrícia embora, uma frase dela não saía da cabeça. Ela já estava fraca. Se aquilo fosse verdade, talvez a morte de Helena não tivesse sido apenas um acidente. E naquele instante, percebeu que a maior verdade ainda estava escondida. A casa ficou silenciosa depois que a polícia saiu. Um silêncio estranho, quase desconfortável, como se as paredes estivessem se adaptando à ausência de uma presença que durante meses controlou cada ambiente. Augusto permaneceu parado na sala por longos minutos, olhando para a porta fechada. Sentia alívio, mas junto vinha uma onda pesada de culpa. Camila desceu devagar com Enzo no colo. O bebê já estava mais calmo, encostado no ombro dela, respirando tranquilo. Miguel e Lívia dormiam novamente no quarto. Dona Célia sentou no sofá, as mãos trêmulas. Eu tratei você tão mal. Disse, olhando para Camila. Me perdoa. Camila hesitou, depois assentiu de leve. Agora só precisamos cuidar deles. A simplicidade da frase fez Dona Célia chorar silenciosamente. Augusto respirou fundo. Isso ainda não terminou. As duas olharam para ele. O que quer dizer? Perguntou Camila. Ele pegou o envelope da mesa. Patrícia deixou escapar coisas, sobre Helena. E esses documentos, talvez sejam só o começo. Camila sentou-se devagar. A carta. Helena parecia com medo. Augusto abriu novamente o papel escrito à mão. A caligrafia delicada da esposa parecia pulsar entre os dedos. Se algo acontecer comigo, cuide dos meus bebês. As palavras atravessaram o peito dele como uma lâmina. Eu achei que era a ansiedade da gravidez. Disse baixo. Eu não quis enxergar. Camila ficou em silêncio. Não havia consolo suficiente para aquilo. Nesse momento, Dr. Otávio voltou da varanda após falar ao telefone. A polícia vai levar tudo para análise. As gravações, os documentos. A investigação sobre Helena pode ser reaberta. Augusto assentiu. Quero saber a verdade. Horas depois, enquanto a casa tentava voltar à rotina, Augusto se fechou no escritório novamente. Assistiu às gravações desde o início, procurando qualquer detalhe que pudesse ter ignorado. E encontrou. Uma noite antiga, semanas antes da morte de Helena. Patrícia entrando no quarto com um frasco de remédio. Conversando com Helena, o áudio era baixo, mas dava para ver a insistência, o jeito como colocava algo nas mãos dela. Augusto pausou o vídeo. Lembrou-se de Helena dizendo que os remédios deixavam ela confusa. Ele passou as mãos no rosto, sentindo o chão desaparecer sob os pés. No andar de baixo, Camila tentava colocar os trigêmeos para dormir. A casa parecia diferente sem atenção constante, mas ainda havia um medo silencioso no ar. Como se todos soubessem que o pior podia estar escondido no passado.
Quando Augusto desceu, parecia abatido. O que aconteceu? Camila perguntou. Ele mostrou a gravação. Ela ficou imóvel, olhando para a tela. Meu Deus! Não dá para provar ainda. Ele disse. Mas agora faz sentido. A depressão piorando, as mudanças bruscas. Camila respirou fundo. Ela talvez tenha sido manipulada. Augusto fechou o laptop devagar. E eu deixei. Os olhos dele estavam vermelhos, cansados. Camila hesitou antes de falar. Você não sabia. Mas eu devia ter sabido. Ele respondeu. Eu ignorei todos os sinais. O silêncio caiu novamente. Horas mais tarde, já à noite, os trigêmeos dormiam. Dona Célia recolheu-se cedo, exausta emocionalmente. A casa inteira parecia tentando se recuperar. Augusto estava na cozinha quando Camila entrou para pegar água. Obrigado por voltar. Ele disse de repente. Ela deu um sorriso pequeno. Eu voltei por eles. Eu sei. Ele pausou. Mas mesmo assim, obrigado. Ficaram em silêncio por alguns segundos. Você acha que ela vai sair da prisão? Camila perguntou. Não tão cedo. As provas são fortes. Mas ele sabia que aquilo não apagava o que já tinha acontecido. Naquela madrugada, Augusto recebeu uma ligação da polícia. Senhor Valente, precisamos que o senhor venha amanhã cedo. Encontramos algo nos documentos do seguro. Ele sentiu o coração acelerar. Que tipo de coisa? Houve alteração de beneficiário pouco antes da morte da sua esposa. Um nome foi incluído. Augusto já sabia a resposta antes mesmo de ouvir. Patrícia Albuquerque. Quando desligou, ficou parado olhando para a tela do celular. Camila apareceu na porta. Aconteceu alguma coisa? Ele respondeu baixo. Ela ia receber dinheiro se Helena morresse. O silêncio foi pesado. Camila aproximou-se devagar. Então não foi só ciúmes, foi planejamento. Augusto assentiu. Agora tudo fazia sentido. A aproximação repentina após a morte. O apoio exagerado. A pressa em casar. Uma onda de raiva percorreu o corpo dele. Não vou deixar isso ficar assim. No dia seguinte, na delegacia, o investigador explicou que a investigação seria longa. Era difícil provar homicídio depois de tanto tempo, mas havia indícios suficientes para aprofundar. Quando voltou para casa, encontrou Camila no jardim com os bebês. O sol da manhã iluminava a cena de forma tranquila, quase impossível de combinar com o caos dos últimos dias. Miguel ria tentando engatinhar. Lívia observava as flores. Enzo mastigava um brinquedo. Augusto parou alguns segundos apenas olhando. Percebeu o quanto tinha perdido. Camila levantou os olhos. Então? Vai demorar. Mas a verdade começou a aparecer. Ela assentiu. Isso já é alguma coisa. Ele sentou ao lado dela na grama. Sabe, eu não quero mais fugir. Ela não respondeu, apenas continuou olhando os bebês. Augusto respirou fundo. Eu pensei que estava protegendo minha família deixando outra pessoa assumir o controle. Mas só estava me escondendo. Camila sorriu de leve. Agora você tá aqui. Ficaram em silêncio observando as crianças. Pela primeira vez em muito tempo, havia paz, ainda frágil, mas real. Mas no fundo, ambos sabiam que a maior batalha ainda viria. Porque descobrir a verdade sobre Helena significava reabrir feridas profundas. E algumas verdades, quando finalmente vêm à luz, mudam tudo para sempre. Os dias seguintes passaram com uma calma estranha, aquela tranquilidade que vem depois da tempestade, quando tudo parece silencioso demais para ser real. A casa dos Valente já não tinha o peso constante da tensão, mas ainda carregava cicatrizes invisíveis. Augusto sentia isso em cada canto. Era como se o próprio lar estivesse aprendendo a respirar de novo. Naquela manhã, o telefone tocou cedo. Era o investigador. Senhor Valente, precisamos que compareça à delegacia. Temos novidades. Augusto desligou com o coração acelerado. Encontrou Camila na cozinha preparando o café dos bebês. É sobre Helena. Disse apenas. Ela assentiu, compreendendo sem precisar de detalhes. Quer que eu vá com você? Ele hesitou por um instante, depois respondeu. Quero. Deixaram os trigêmeos com Dona Célia e seguiram juntos. Durante o caminho, o silêncio entre eles era pesado, mas não desconfortável. Era o silêncio de quem sabia que algo importante estava prestes a acontecer. Na delegacia, o investigador colocou uma pasta sobre a mesa. Analisamos os documentos e os registros médicos da sua esposa. Encontramos inconsistências nas medicações prescritas nas semanas antes da morte. Augusto sentiu o estômago apertar.
Inconsistências como doses alteradas. Remédios que não deveriam ter sido combinados. Camila prendeu a respiração. Foi intencional? Perguntou Augusto. Não podemos afirmar ainda. Mas junto com o seguro alterado e as gravações, existe base suficiente para aprofundar a investigação contra Patrícia Albuquerque. Augusto fechou os olhos por um segundo. A culpa veio como uma onda violenta. Ele lembrava de Helena cansada, dizendo que se sentia pior depois de certos remédios. Ele dizia que era normal, que os médicos sabiam o que faziam. Agora tudo parecia um aviso ignorado. Quando saíram da delegacia, o céu estava cinza. Augusto ficou parado na calçada. Eu devia ter percebido. Camila respondeu baixo. Você não sabia. Mas eu escolhi não ver. Ele disse. Ela não respondeu. Sabia que algumas culpas precisavam ser sentidas antes de serem superadas. Naquela tarde, Augusto decidiu que não queria mais segredos. Chamou Dona Célia e o advogado para casa. Pediu que Camila ficasse também. Sentaram todos na cozinha, o mesmo lugar onde tantas mentiras tinham começado. Augusto ligou o laptop. Quero que todos vejam isso. Reproduziu as gravações desde o início. Patrícia sabotando mamadeiras. Trocando pomadas. Armando a acusação das joias. Dona Célia chorava silenciosamente. Meu Deus, eu achei que ela só queria ajudar. O advogado suspirou. Manipulação emocional bem construída. Ela ganhou a confiança de todos antes de agir. Camila ficou em silêncio, segurando uma xícara com as mãos trêmulas. Augusto olhou para ela. Eu devia ter acreditado em você antes. Ela respondeu com sinceridade simples. Agora você acreditou. O clima foi interrompido pelo som do interfone. 2 policiais entraram acompanhados do investigador. Senhor Valente, precisamos confirmar algumas informações. Augusto assentiu. O investigador abriu um tablet e mostrou uma gravação nova. Era de uma câmera externa que ninguém lembrava existir, um ângulo do jardim, semanas antes da morte de Helena. Na imagem, Patrícia conversava com alguém ao telefone. O áudio era fraco, mas uma frase ficou clara. Depois que ela se recuperar do parto, tudo fica mais complicado. Precisa ser agora. O silêncio tomou conta da cozinha. Augusto ficou pálido. Isso prova? Não é prova definitiva, disse o investigador. Mas fortalece a linha de investigação. Camila sentiu um arrepio. Patrícia não tinha apenas machucado pessoas. Ela tinha planejado tudo durante muito tempo. Augusto respirou fundo. Ela já confessou alguma coisa? O investigador balançou a cabeça. Ela continua negando. Mas com esse conjunto de evidências, vai responder por mais acusações. Quando os policiais saíram, a casa ficou em silêncio novamente. Augusto caminhou até a janela, olhando o jardim onde os trigêmeos brincavam mais cedo. Helena confiava em mim. E eu não consegui proteger ela. Camila aproximou-se devagar. Mas tá protegendo eles agora. Ele virou-se. E você também. Ela sorriu leve. A gente fez isso juntos. No fim da tarde, Augusto foi até o quarto dos bebês. Miguel tentou levantar no berço ao vê-lo. Lívia abriu um sorriso sonolento. Enzo balbuciava sons sem sentido. Ele pegou Miguel no colo e sentiu um nó na garganta. Prometo que nunca mais vou me esconder. Sussurrou. Do corredor, Camila observava em silêncio. Naquela noite, recebeu uma última ligação do investigador. Patrícia será formalmente indiciada amanhã. Temos base suficiente. Augusto desligou devagar. A justiça estava finalmente acontecendo. Mas a sensação não era de vitória. Era de fechamento. Porque nada traria Helena de volta. Mais tarde, já com a casa apagada, Augusto encontrou Camila na varanda. A gente conseguiu. Ele disse. Ela olhou para o céu. Ainda não terminou, mas começou. Ele ficou ao lado dela em silêncio. Pela primeira vez, não havia pressa em preencher o vazio com palavras. Dentro da casa, os bebês dormiam tranquilos. E Augusto percebeu algo que não sentia havia muito tempo. Esperança. Mas a maior mudança ainda estava por vir. Porque depois de tanta dor, aquela família precisava aprender uma coisa difícil. Como recomeçar. 3 meses depois, a casa dos Valente já não parecia a mesma. Não era apenas a ausência de Patrícia ou o fim da tensão constante. Era algo mais profundo, quase invisível, que mudava a forma como a luz entrava pelas janelas e como o silêncio deixava de ser pesado. Havia vida. Brinquedos espalhados pela sala, tapetes coloridos,
risadas inesperadas ecoando pelos corredores. O mármore frio da cozinha agora dividia espaço com uma madeira secando e pequenos paninhos esquecidos em cima das cadeiras. O luxo ainda existia, mas já não era o centro de tudo. Camila atravessou o corredor carregando Lívia no colo. A menina sorria, segurando o dedo dela com força. Do quarto ao lado vinha o som de Augusto tentando convencer Miguel a ficar parado durante a troca de roupa. Fica quietinho, campeão, só mais um minuto. Camila riu baixo antes de entrar. Precisa de ajuda? Augusto levantou os olhos e sorriu, cansado, mas genuíno. Esse menino não para. Era uma cena simples. Mas para ambos significava muito. Meses atrás, ele mal conseguia chegar perto dos filhos sem sentir medo ou culpa. Agora aprendia aos poucos, errando, rindo, tentando. Enzo engatinhava pelo tapete, decidido a colocar tudo na boca. Camila pegou o menino antes que alcançasse um brinquedo pequeno. Não, senhor. Isso não. Augusto observou a naturalidade com que ela se movia dentro da casa. Não como funcionária. Não como visita. Como parte daquela nova família que estavam reconstruindo. A investigação continuava. Patrícia permanecia presa aguardando julgamento. A morte de Helena ainda era um capítulo doloroso, cheio de perguntas sem respostas completas. Mas ao menos a verdade já não estava escondida. Augusto visitava o túmulo da esposa toda semana. Na primeira vez que foi depois da prisão de Patrícia, ficou em silêncio durante longos minutos. Desculpa. Disse apenas. Não havia discurso suficiente para diminuir a culpa. Mas havia uma promessa silenciosa de que faria diferente dali em diante. Naquela tarde, a casa recebeu uma pequena reunião. Dona Célia preparou o bolo, o advogado passou para dar notícias do processo, e a antiga supervisora de Camila do hospital veio conhecer os trigêmeos. O ambiente era leve, cheio de conversa simples. O tipo de normalidade que parecia impossível meses antes. Dona Célia observava Camila com carinho. Você trouxe paz para essa casa. Camila sorriu, tímida. Eles trouxeram para mim também. Mais tarde, quando todos foram embora, o sol já começava a se pôr. Augusto encontrou Camila no jardim, sentada na grama enquanto os bebês brincavam no cercadinho. Posso sentar? Perguntou. Ela assentiu. Ficaram em silêncio observando as crianças. Miguel tentava ficar em pé segurando a grade. Lívia analisava as flores com curiosidade. Enzo ria sozinho, distraído com um brinquedo. Augusto respirou fundo. Eu passei muito tempo vivendo no automático. Achando que dinheiro resolvia tudo. Que alguém podia assumir o papel que eu não conseguia cumprir. Camila ouviu em silêncio. Mas agora, ele continuou, olhando para os filhos. Eu quero estar presente. De verdade. Ela sorriu. Eles já sentem isso. O silêncio voltou. Um silêncio confortável dessa vez. Augusto hesitou antes de falar novamente. Você já pensou em ir embora, agora que tudo se resolveu? Camila olhou para ele surpresa. Ir embora para onde? Não sei. Talvez voltar para sua antiga vida. Ela observou os trigêmeos por alguns segundos. Minha vida tá aqui. As palavras ficaram suspensas no ar. Com eles. Acrescentou. Augusto ficou quieto. Depois perguntou, baixo. E comigo? Ela virou o rosto para ele. Não foi uma pergunta leve. Era carregada de tudo que tinham vivido. Culpa, reconstrução, respeito. Camila demorou alguns segundos antes de responder. A gente ainda tá aprendendo. Disse com sinceridade. Mas, eu gosto do que estamos construindo. Augusto sorriu de leve. Isso já é muito. O sol desaparecia lentamente atrás das árvores. Naquela noite, depois de colocar os trigêmeos para dormir, Camila ficou observando cada um deles. Miguel dormia com o braço esticado. Lívia encolhida como sempre. Enzo segurando o paninho inseparável. Ela lembrou da primeira vez que entrou naquela casa. Do medo. Da solidão. Do dia em que saiu chorando sob a chuva achando que tudo tinha acabado. Agora estava ali novamente, mas tudo era diferente. Augusto apareceu na porta do quarto. Eles dormiram rápido hoje. Ela sorriu. Foi um dia cheio. Ficaram lado a lado observando os bebês. Obrigado. Ele disse baixo. Ela olhou para ele. Por não desistir deles, nem de mim. Camila respirou fundo. Eu também precisava de uma segunda chance. Ele hesitou, depois segurou a mão dela. Não havia pressa, nem promessas grandiosas. Apenas um gesto simples, honesto. Ela não soltou. Lá fora, a casa estava silenciosa.
Mas não era mais o silêncio do medo. Era o silêncio tranquilo de um recomeço. Dias depois, durante o batizado dos trigêmeos, a igreja pequena estava cheia de luz. Augusto segurava Miguel, Camila carregava Lívia e Enzo. Dona Célia chorava discretamente na primeira fila. O padre falou sobre família, proteção e amor que nasce nas dificuldades. Camila sentiu um aperto no peito ao ouvir as palavras. Quando a cerimônia terminou, Augusto a chamou para o jardim da igreja, longe do barulho. Eu não sei o que o futuro vai ser. Ele disse. Mas sei que quero tentar, com você. Camila observou. Sem pressa. Sem promessas impossíveis. Só tentando fazer dar certo. Ela sorriu. Então vamos tentar. O beijo que veio depois foi suave, sem drama. Não era um final de conto de fadas. Era um começo real. Horas depois, já em casa, os trigêmeos dormiam enquanto eles observavam o céu pela varanda. A gente conseguiu. Augusto disse. Ela respondeu olhando as estrelas. Não. A gente tá começando agora. E pela primeira vez, a casa dos Valente não parecia um lugar marcado por perdas. Parecia um lar.